Perfeito. Muito boa tarde a todas, a todos e a todes, agora oficialmente, né? A todos os que eu conheço, a todos os que eu estou conhecendo nesse momento. É uma alegria estar aqui com vocês nessa tarde, conversando um pouquinho, compartilhando alguns saberes, escutando vocês em vários momentos, né? Que eu acho que é assim que funciona a ideia de um minicurso. Um minicurso é diferente de uma oficina. A oficina a gente põe a mão na massa para produzir alguma coisa. O minicurso é uma aula, né? Mas uma aula que, para acontecer e ser bem sucedida, ela prevê o diálogo, ela prevê a conversa. Então, sintam-se à vontade a qualquer momento, né? Só levantar a mãozinha ali embaixo e a gente vai conversando, tirando dúvidas, esclarecendo o que for necessário ser esclarecido. O importante é que a gente saia daqui hoje feliz, que a gente saia daqui satisfeito com as coisas que a gente ouviu, né? E que essa questão que nós vamos tratar, que é o TCC, a defesa do TCC, fique um pouco mais leve, né? Fique um pouco mais saudável para as nossas vidas acadêmicas, não seja o fardo que muitas vezes se configura como, né? Então, Érica e Kátia que chegaram agora, muito boa tarde, sejam bem-vindos, a gente está começando, né? E começando, eu vou botar aqui os meus slides para guiar, na verdade, a minha fala enquanto a gente vai conversando, tá bom? Ainda tem vários colegas que estão chegando aos poucos. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Eu só aceitar aqui todas as pessoas que estão entrando, assim fica mais fácil, né? Bom, eu vou começar com o quadro de um norueguês, né? Que dentro de uma produção de vários quadros expressionistas, né? Que procuram expressar o sentimento humano, ele fez uma sequência de 4 quadros. Dois deles eram chamados de ansiedade, um é chamado de medo, e esse quarto quadro é chamado de O Grito. Né? Esse quadro, ele diz muita coisa, né? Ele apresenta muita ideia sobre o desequilíbrio, sobre a falta de controle humano, que é característica de todas e de todos nós, né? Ninguém é 100% controlado, ninguém é 100% livre de ansiedade, de medo, né, de insegurança, exatamente porque nós somos humanos. Então, tudo isso faz parte da constituição humana. E eu escolhi esse quadro justamente porque o nosso tema de hoje é uma brincadeira que eu faço, né? É a defesa do TCC online. Eu vou ali primeiro desmaiar, só que não. Né? Então, a brincadeira é essa. O susto que nos traz uma defesa, uma apresentação de trabalho, seja ela online ou presencialmente, tá? Tudo que eu vou falar aqui, claro que vão ter particularidades do aspecto virtual que nós estamos vivendo aqui nesse momento triste de pandemia, mas tem muita coisa aqui que vocês vão poder carregar para o resto da vida de vocês em situações presenciais. Foi assim que eu organizei essa minha fala de hoje. Então, vale primeiro desmaiar é o susto, é o medo, é a insegurança, é a sensação de impotência. Só que não vou fazer isso. Só que eu preciso
resolver essa questão e não adianta eu fugir muito dela, não. Então, que seja como eu estou propondo aqui, uma conversa com algumas dicas, uma conversa em que a gente realmente debata algumas questões para que tudo saia bem com a defesa de vocês, sobretudo com a defesa online, né? Diante das necessidades que a gente tem vivido nesse período pandêmico. Então, convido a cada um, a cada uma, a vir comigo aqui para olhar para esse grito que hoje, neste momento dessa pintura do Edvard Munch, uma pintura de 1893, finalzinho do século XIX, né? Que esse grito, que não seja mais um grito de lamúria, um grito de angústia, mas que seja o grito da felicidade, que é o que a gente espera, que é o que a gente deseja mesmo ao realizar a apresentação de qualquer trabalho que a gente faça, e mais particularmente do nosso TCC, né? Então, quando a gente fala de TCC, geralmente o que eu escuto dos meus orientandos, dos meus estudantes, é algo representado por esta imagem. Sempre há um comentário que vá diretamente para esta imagem. Ai, porque tem que escrever, ai, porque o tempo está curto, ai, porque tem muita coisa que fazer, ah, porque eu não dei conta de fazer os fichamentos que o orientador mandou, ai, porque tenho as disciplinas, ai, porque eu me matriculei em não sei quantas disciplinas e tem mais o TCC que exige leitura, ai, eu não consigo escrever, eu estou travado, ai, o dia da defesa está chegando, ainda tem muita coisa para fazer. É sempre assim, sempre são comentários que vão para essa figura. A minha proposta aqui com vocês é que a gente se concentre nesta figura, que a gente tente converter toda aquela energia que a gente jogou para o desespero, para a situação negativa, que a gente tente converter isso em nosso favor. Tudo isso é energia. E, geralmente, quando a gente termina o TCC, a gente está cansado. A gente está sem energia. Mas a gente tem que estar com a energia voltada para aquele objetivo e não ficar perdendo o nosso tempo e a nossa energia com outras coisas que em nada vão ajudar. E veja bem, eu não estou aqui dizendo que TCC é uma coisa fácil, que a escrita de um trabalho acadêmico é uma tarefa simples, que pesquisa é algo que a gente faz de um dia para o outro. Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que todas essas coisas já têm as suas próprias dificuldades. Já exigem de nós muito da nossa energia, da nossa dedicação, do nosso empenho. Então, a gente não pode desperdiçar com outras situações que não vão trazer qualquer tipo de ajuda as nossas energias e o nosso tempo. É isso que eu quero dizer. Para a gente focar naquela primeira imagem ali, no sentido de tentar buscar esse ponto de equilíbrio. É um exercício, e eu estou fazendo um convite a vocês para entender como é que esse exercício pode funcionar. Esse exercício, o exercício da defesa do TCC, ele precisa ser olhado bem antes do que a gente entende por defesa de TCC. Então, é preciso que a gente entenda, por exemplo, que o TCC é uma consolidação de aprendizados. É um momento em que aquilo que foi mais significativo no nosso período de graduação vem à tona. É um momento em que a gente ou elaborou um processo de pesquisa e um processo de reflexão e a gente chegou num ponto culminante desse processo. Então, ele é fruto de uma somatória de atitudes. O meu TCC pode ser em sintaxe, mas a minha dedicação na aula de sociolinguística, de alguma forma, pode contribuir para um TCC bem-sucedido.
O meu TCC é em sociolinguística, mas a minha atuação nas aulas de literatura podem contribuir para que o meu TCC seja bem-sucedido. O que eu quero dizer é que todos os conhecimentos com os quais a gente lida no curso de letras, mesmo aqueles que a gente não gosta muito, que a gente estuda porque está ali no currículo, a gente tem que estudar, mas a nossa dedicação, a forma como a gente lida com isso responsavelmente, contribui para esse profissional em formação que nós somos. Também é importante a gente entender que, para além de todas essas os saberes que nós utilizamos, né, que nós estamos em contato durante o curso, e que contribuem para a nossa formação, o TCC ele é resultado de um longo processo de estudos e reflexões, que para alguns dura 3 semestres, para outros, apesar de ter TCC 1, 2 e 3, você pode fazer isso em 4, em 5 semestres, depende da forma como você vai se organizar nas suas matrículas, nas suas disciplinas. De qualquer forma, 3 semestres significa 1 ano e meio de estudos só sobre aquele assunto. Então, sim, é um processo longo, e que a gente se apropria de leituras, de teorias, de métodos de pesquisa, de coleta de dados, para conseguirmos chegar às reflexões que a gente produz no final do nosso trabalho. E também que a apresentação do TCC ela significa um ato de responsabilidade social. Por quê? Porque todas nós, estamos numa universidade pública, uma universidade mantida com o dinheiro público. Então, a gente tem por obrigação devolver à sociedade alguma coisa que nós produzimos, os conhecimentos que nós produzimos, a nossa contribuição para as transformações sociais que todas e todos nós tanto queremos. Então, o TCC, ele antes de ser encarado como um momento isolado no curso de graduação, como um momento em que eu faço por obrigação, sem qualquer outro objetivo, ele tem que ser encarado como parte de um processo longo de aprendizagens e formação e que a gente está devolvendo para a sociedade, para a educação, para os estudos linguísticos, para os estudos literários, para os estudos da formação de professor, para qualquer situação social, qualquer contexto social que a gente viva, a gente está devolvendo tudo aquilo que a gente recebeu no sentido de poder estudar, poder se aperfeiçoar numa universidade pública de qualidade. Então, vamos encarando dessa forma, as coisas elas se tornam um pouquinho diferentes. Bom, indo adiante, eu gostaria de perguntar se vocês já ouviram falar de autossabotagem. Vocês conhecem a palavra sabotagem? Sabem o que significa uma autossabotagem? Alguém já ouviu falar nessa expressão? Por favor, rapidamente, assim, sim ou não, ou abre o microfone e fala, ou escreve aqui. Já ouviram falar de autos? Sim, professor. Ok, obrigado, Débora, sim. Só 2 pessoas. Sabotagem, sim. Autossabotagem, não. Olhem bem para essa imagem que está ali. O que vai acontecer com esse senhor quando ele terminar de serrar o galho desta árvore? Ele vai Ele cair, vai não é? cair, não é? Pronto, é isso aí. Então, veja bem, é ele mesmo que está agindo na produção de algo que vai ter consequências negativas para ele mesmo. Então, autossabotagem é algo como as armadilhas que nós mesmos criamos para a gente, não para outra pessoa, para nós, para a nossa vida.
né? E armadilhas que são sérias, são coisas que são muito graves, são coisas que, se a gente não está atento, né, isso pode se transformar em doenças seríssimas do nosso lado psicológico e emocional. E isso não é brincadeira, isso não é exagero que eu estou falando, isso é fato. Então, antes de falar propriamente do TCC, eu gostaria de convidar vocês a pensar um pouco sobre a autossabotagem. E trouxe aqui algumas evidências dessa autossabotagem. Por exemplo, você está prestes a fazer uma apresentação e, secretamente, você acredita que todos vão perceber o seu nervosismo, o seu desespero por ter que realizar essa apresentação. Olha, mesmo que as pessoas percebam o nosso nervosismo, se existe nervosismo na condição humana, é porque ele faz parte da condição humana. Se existe nervosismo, se existe medo, é para que a gente sinta essas coisas. Não é para que a gente simplesmente faça de conta que elas não existem. Agora, todo e qualquer sentimento, todo e qualquer sentimento não pode nos dominar a ponto da gente ficar completamente incontrolável. É aqui que está o ponto de equilíbrio que eu falei antes. O nervosismo e o desespero, às vezes eles acontecem. Será que eu vou dar conta disso aqui? Será que eu consigo fazer isso bem feito? Bom, vou tentar, vou fazer o meu melhor e pronto, seja o que for. E a gente precisa enfrentar e não utilizar isso serrando o galho que a gente está sentado. Chegou o dia da avaliação e você acredita que não sabe nada e que aquilo será um grande momento de tortura e sofrimento. Isso é muito diferente da pessoa que sabe que não leu os textos, que não participou das aulas, que não assistiu às videoaulas, que não olhou o CIGA, que não sabe nada do que está sendo tratado. Essa pessoa, ela tem certeza de que a avaliação não vai ser a melhor coisa do mundo. Então ela não fica nervosa, porque ela já sabe que aquilo ali é aquilo mesmo. Ela contribuiu para que aquela avaliação não seja a melhor avaliação da vida dela. Agora, se você fez a sua parte, acompanhou, se você buscou entender os conceitos, se você buscou se preparar para aquele momento, por que que a gente vai achar que a gente não sabe nada? Por que que a gente tem que achar que a gente é pior do que qualquer outro que esteja na turma? Os outros sabem e eu não sei. Em que momento isso é um problema para a gente? Então, mais uma questão aqui para a gente pensar sobre a autossabotagem. Uma outra evidência que eu trago. Na hora da aula, você tem vergonha de expor uma dúvida ou uma opinião por achar que é besteira. Ou tem receio de que os outros riam de você. Então, você acha que a sua voz é estranha, que você só pensa coisas que não são importantes, que você vai fazer uma pergunta idiota, que você não entendeu algo que é muito óbvio, todo mundo já entendeu, mas é só você que não entendeu. Mesmo que isso seja uma verdade, não é um motivo para você não expor a sua dúvida, porque qual é a função de uma aula verdadeira, se não aquela da gente debater, discutir, tirar as nossas dúvidas e produzir conhecimento. E aí eu já vim preparado, porque alguém pode falar assim, professor, mais uma vez eu fui falar uma pergunta e eu nem estava pensando que eu estava fazendo uma pergunta idiota. Eu fui fazer uma pergunta e o professor riu e os colegas riram. Sim, eu vou dizer para vocês, o ser humano, às vezes eu acho que ele não está aprendendo muita coisa. Está aí a pandemia que não me deixa mentir. O ser humano precisa ainda aprender muito sobre coletividade, sobre acolhimento, sobre solidariedade, sobretudo seres humanos, como os professores, que têm por obrigação profissional explicar as coisas e não rir de quem não sabe. Porque sobre aquele assunto que o professor está explicando,
o professor sabe mais do que os estudantes. Mas existem outros assuntos que quem sabe mais não é o professor. Não é isso? Então, nós aqui estamos falando coisas para a gente. O que eu consigo fazer por mim para que eu não produza comportamentos de autossabotagem? Os demais, eu não tenho controle. Eu não tenho controle sobre a humanidade. Eu devo ter sempre controle sobre mim. Buscar coisas que eu consiga realizar. Trouxe mais uma evidência. Você lê um texto e nas primeiras palavras difíceis você acredita que não tem capacidade de compreender o texto. E aí você abandona o texto. Você abandona, não, esse texto é muito difícil, isso não é para mim. Existe uma vontade social, política, de que as pessoas sejam afastadas do conhecimento e da universidade. Isso é fato. Mas você está onde você quer e deve estar sempre onde você quiser estar. Se você está na universidade e se a universidade também prevê leituras de uma compreensão mais elaborada, você vai enfrentar isso. Com dicionário, perguntando, fazendo grupo de estudo com os colegas, participando na sala de aula. Você vai enfrentar isso. Cada um vai enfrentar com as ferramentas que possui, com as estratégias que conseguir. Mas não desistir. Jamais desistir. Essas evidências, e quando eu falo de autossabotagem, eu não estou tirando algo da minha cabeça, não. Vocês podem pesquisar sobre isso. Existem diagnósticos muito sérios feitos na área da psicologia, da neurologia, da psicolinguística, como que essas questões se manifestam, como que isso é um grande entrave, às vezes, para que as pessoas avancem nas suas carreiras, avancem nas suas vidas pessoais, enfim, nos desafios que elas escolheram para as suas vidas. Né? Bom, além das evidências que eu apresentei, as pessoas que se sabotam geralmente são pessoas perfeccionistas. Elas têm um enorme medo do fracasso e constantemente inibem as suas próprias conquistas. Olha que coisa séria para a gente pensar. O perfeccionista é aquele que nada tá bom para ele, né? É aquele que está sempre achando um defeito naquilo que está ali ao seu redor. E veja bem, querer fazer melhor sempre não é um problema. Querer fazer melhor sempre é uma vantagem, inclusive, nos produz coragem para realizar um trabalho cada vez melhor. Agora, quando a gente finaliza um trabalho, a gente tem que ter não a vontade, a decepção de não ter feito um trabalho perfeito. Não, não é esse o pensamento. O pensamento é: este trabalho, ele está o melhor que eu consegui fazer. Pronto, é isso. Partindo desse princípio, você não tem mais que pensar em fracassos, porque quem fez o seu melhor não vai fracassar. Pode até não atingir alguns objetivos, mas não fracassou jamais. Pode até não ter conseguido um valor em termos de nota, por exemplo, para determinada coisa, mas pronto, isso também faz parte do aprendizado. Né? Quando a gente começa a aprender a andar de bicicleta, a gente não sai andando de bicicleta da primeira vez, não. A gente cai muitas vezes, machuca os joelhos diversas vezes. Se a gente encara as notas baixas como os joelhos que vão se machucando, a gente entende que tudo isso faz parte. Eu preciso ainda lançar mão de outras estratégias para poder conquistar mais um espaço que eu ainda não conquistei. Esse comportamento perfeccionista ao extremo, né, de uma pessoa que não aceita os fracassos, é extremamente debilitante, causa estresse, causa ansiedade, provoca vergonha, diminui a autoestima, ou seja, é tudo de mais tóxico que pode existir e que às vezes a gente
nem percebe que a gente está fazendo isso conosco. A gente nem percebe quantas drogas a gente está consumindo e que só vão prejudicar nós mesmos. Bom, vamos adiante. Autossabotagem é você estar com a faca e o queijo nas mãos para fazer as coisas darem certo. E aí você acaba dando o queijo para os ratos e enfiando a faca no próprio pescoço. Trágico, né? Forte, mas é mais ou menos isso. Você tem todas as possibilidades para realizar algo muito bem feito. Porém, você joga as suas oportunidades fora e ainda cria problemas, desgostos, mais ansiedade, mais baixa estima, mais sintoma de fracasso, né? Que não vai, de maneira alguma, contribuir para a continuidade, para o seu desenvolvimento naquilo que você pretende realizar. Já vou te dar a palavra, Dina. Deixa eu só finalizar esse pedacinho aqui. E aí, fica aquela pergunta, né? Tá, e o que que eu devo fazer então, professor? Eu percebo que eu tenho comportamentos que alimentam a autossabotagem minha quando eu vou fazer uma apresentação de trabalho, agora mesmo na produção do meu TCC e tudo mais. Como que eu devo agir? Então, são aquelas dicas, né, que eu falei que podem acontecer e podem ajudar de alguma coisa. Então, avaliar as nossas atividades. Será que eu estou fazendo coisas que são realmente importantes agora? O que é mais importante ser feito primeiro? O que pode ser deixado para depois? O que eu não preciso fazer nesse semestre e posso fazer semestre que vem? Identificar aquilo que eu mais gosto de fazer, porque provavelmente eu vou ser melhor, eu vou atuar melhor naquilo que eu gosto do que naquilo que eu não gosto. Quais são as minhas habilidades? Eu sou melhor em que campo? Eu sou melhor na interpretação literária? Eu sou melhor na análise linguística? Eu sou melhor na discussão dos contextos sociais? Né? O que eu sou pior? Em qual dessas áreas eu preciso fazer mais leituras para poder entender mais os conceitos? E quando eu me entendo um pouco melhor, eu consigo eu consigo destacar estratégias que possam me ajudar na hora que eu tiver as minhas tarefas para realizar. Tudo aquilo que eu fiz, que eu consegui, mesmo que seja um 7, um 8,5, eu conquistei, foi feito da melhor forma que eu conseguia, está valendo. Né? E não é um problema para mim. Ah, eu não consegui, eu fiquei ali no 5. Bom, então eu vou, da próxima vez, aumentar o meu nível de esforço, porque eu já sei que isso é um grande desafio para mim e eu vou tentar realizar isso, eu vou diminuir as minhas atividades para conseguir ter mais energia, eu vou selecionar melhor o que eu preciso fazer para poder me dedicar mais a essa questão que eu sei que eu tenho mais dificuldade. Respeitar os nossos momentos, respeitar as nossas limitações, entender o que eu consigo fazer com melhor performance e aquilo que, infelizmente, eu não sou tão bom assim. Tudo bem, eu não precisa ser bom em tudo, né? Tá tudo certo. Né? Eu preciso ser o melhor que eu conseguir. E entender que a gente não precisa passar pelas coisas sozinho. Que uma rede de apoio é sempre algo muito importante com os meus colegas, com os meus companheiros e companheiras, com os meus professores, se não com todos, com alguns, mas que eu posso sim lançar mão dessa minha rede de amizade, dessa minha rede de solidariedade, para me fortalecer nos meus desafios, né? Minha família e tudo mais. Ou seja, que em alguns dias da vida da gente, a gente é o balãozinho cheio, aquele que todo mundo gosta, que todo mundo acha lindo. Mas em outros dias a gente é aquele balãozinho vazio ali, ó, que não serve para quase nada, mas está tudo bem.
Tá tudo bem. A gente não precisa ser um balão cheio todos os dias. O importante é que a gente não queira ser todos os dias o balão vazio. É que a gente não acredite que a gente é um balão vazio. Não, a gente é um balão, que às vezes está cheio, às vezes está vazio. A Dina já disse aqui que levantou a mão sem querer, mas eu vou abrir aqui um espacinho para ver se vocês querem perguntar alguma coisa sobre essa questão da autossabotagem, querem fazer algum comentário. Então, eu convido vocês a esse momento se manifestarem, quem quiser, né? Claro. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Se está tudo bem, eu continuo. Bom, então eu vou continuar. Qualquer necessidade, vocês chamam por aí. E aí, né? Falei tanto de autossabotagem. Ô, gente, diga lá. O que que isso tudo tem a ver com TCC, pai? Vamos lá, vamos com calma, né? E eu agora vou brincar um pouquinho com vocês. Keep calm, que o TCC vai dar certo. Sempre dá certo no final. Por mais que pareça complicado, por mais que pareça problemático, no final ele dá certo. Então, primeira coisa é a gente perceber quais as nossas atitudes pessoais que podem contribuir para um TCC problemático. Então, por isso que eu falei da autossabotagem. Isso é pessoal, é individual, não cabe a mais ninguém. Quando eu falei ali que a gente não precisa passar pelas coisas sozinho, inclusive eu estou trazendo aqui a fala no sentido de que nós podemos e devemos procurar profissionais se a gente perceber que a gente não está dando conta, né? Então, um psicólogo, algum tipo de terapia, atividade física, qualquer coisa que possa nos auxiliar a sair um pouco daquele contexto que a gente está vivendo, que é problemático, e pensar em outras possibilidades para a gente, pensar nas nossas potencialidades, aumentar o nosso fluxo de energia, tudo isso é necessário. Romário está dizendo aqui que essa questão da autossabotagem é muito séria. Sim, Romário, é seríssima. Há pessoas que cometem o suicídio porque se sabotam tanto que acreditam que são incapazes de viver e de conviver com as pessoas. Coloca barreiras horríveis, é isso mesmo. Então, a questão da autossabotagem, ela é uma responsabilidade individual nossa, né? Então, a gente parte daqui para falar do TCC. Eu falei antes que o TCC ele não pode ser visto isoladamente do curso. Então, aqueles dilemas iniciais, eles fazem parte da construção dessa ideia do TCC. Então, keep calm, mantenha calma e foca no TCC. Vamos ver. Sabe quando vocês estavam naquela dúvida, ou vão estar, né? Quem ainda não começou esse processo, qual o tema que eu vou escolher? Quem vai me orientar? Eu vou conseguir ler e entender a teoria? Se eu quiser mudar de tema, quem vou entrevistar? Quantas páginas tenho que escrever? E várias outras situações que possam aparecer. Todos esses dilemas, ainda outro dia eu conversava com um aluno que ele me disse, professor, eu fiquei sem dormir para conseguir construir os objetivos do meu TCC. E eu disse para ele, não fica sem dormir. É normal você ter dificuldade de construir objetivos. É normal porque é uma tarefa complexa. É normal porque a gente é responsável e a gente quer fazer o melhor. É normal porque não vêm as palavras na hora que a gente quer. Então, tudo isso contribui.
para que as coisas sejam difíceis por vezes. Mas elas não precisam ser mais difíceis do que elas já são. É isso que eu quero dizer. Então, o tema, a gente já está pensando, mesmo que indiretamente, desde que a gente entra num curso de letras, né? A gente percebeu, não, esse é o curso que eu quero seguir, né? E aí a gente já começa a pensar, eu tenho que pensar o que eu vou estudar no meu TCC, qual vai ser o assunto que eu vou gostar, mas eu gosto de tanta coisa. Eu gosto da literatura afro-brasileira, mas eu gosto da análise morfossintática, mas eu gosto da variação linguística, eu adoro preconceito linguístico, mas eu quero estudar política linguística, eu quero estudar línguas crioulas. É isso, né? Eu tenho que realmente focar. Eu tenho que realmente pensar alguma coisa, já que eu gosto de tudo, então é só eu escolher. E a escolha, ela é pautada em várias coisas. Bom, é um assunto que eu vou conviver pelo menos 1 ano e meio, 2 anos da minha vida, se não mais, né? Com qual desses aqui eu gostaria de me casar por 2 anos, né? E aí a gente vai entender. As outras questões que não foram escolhidas, elas podem virar um estudo futuro, um artigo, um ensaio que você apresente numa semana de letras, ou numa semune, ou em qualquer outro evento acadêmico. Você não precisa abandonar as coisas. Pode ser até que você descubra uma forma de conversar os assuntos que você gosta, a partir do momento que você se dedica a estudar um deles. Né? Então, muita coisa pode acontecer no processo. Quem eu vou entrevistar é um problema para discutir com o orientador. Será que é preciso fazer entrevista? A gente não sabe. Né? Vou dar conta de ler e entender a teoria? Você só vai saber se você começar a estudar. Né? E se você tiver dificuldade, para isso existe um orientador. Você não está sozinho. Você não precisa estar sozinho. Quero mudar de tema. Ok. Você tem clareza das razões que te levam a querer mudar de tema? Sim, tenho. Eu descobri esses saberes, eu me apaixonei por esse outro assunto mais do que aquilo ali. Tudo isso que eu já estudei no TCC1, não vou jogar fora, eu vou aproveitar de uma outra forma, mas eu estou com vontade agora de me dedicar a esse outro tema que eu acho que eu vou gostar mais. Ok, sem problema. Quero mudar de orientador. Como é que o professor vai se sentir? Não é preocupação sua. Você vai sentar e vai conversar com ele, como dois profissionais, duas pessoas civilizadas. O orientador sabe que isso é possível acontecer. Orientador nenhum fica chateado porque um estudante mudou de orientador de maneira alguma. Nós somos orientadores. Nós estamos aqui para tentar dar a vocês o apoio e as condições melhores para a pesquisa que vocês escolheram. Se em algum momento vocês perceberem que não está funcionando, que tem um outro professor que sabe mais daquele assunto, ok, é assim mesmo que funciona. Mudemos de orientação e vida que segue. Então, esses dilemas iniciais, eles não podem ser dramas, eles têm que ser dilemas. Dilema é, o que eu faço? Eu caso ou compro uma bicicleta? Né? Isso é um dilema. Tem que fazer uma escolha. Né? Aí eu vou levantar todas as vantagens e desvantagens e vou fazer a minha escolha. E, como eu disse, vida que segue. Mas ele não é para a gente transformar isso tudo no drama da produção do nosso TCC. Adiante. Keep calm and TCC, TCC, TCC. Então já vencemos os dilemas, mantenhamos a nossa calma e vamos focar no TCC, TCC, TCC. Eu estou falando de atitudes. Quais atitudes eu posso ter que vão contribuir para que o meu TCC, o processo de construção do meu TCC, me dê segurança para minha defesa? Como que eu vou rever algumas atitudes minhas que possam estar contribuindo para eu estar inseguro na hora da defesa do meu TCC? Então, é disso que eu estou falando. Atitudes. Rotina de estudos.
Eu vou botar todas elas aqui e vou comentar. Pronto. Então, rotina de estudos. Rotina de estudo, eu não estou querendo dizer para vocês que vocês têm que acordar, tomar café, TCC, aula virtual, almoço, tomar banho, TCC, aula virtual, TCC, TCC, janta, aula virtual, TCC, 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 dorme 2 horas, acorda, toma café, TCC. Não é isso que eu estou falando. Rotina de estudos é olhar para a semana de vocês. O que que eu tenho que fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo? Domingo, eu digo para vocês, se for possível, separe o domingo para descansar. Porque o descanso é necessário para que todas as outras tarefas saiam bem feitas. O descanso físico, o descanso mental. Quando eu estou falando de descanso, eu não estou dizendo assim, deita e dorme o dia inteiro. Se alguém está precisando, que faça. Mas estou falando conversar com amigos, namorar, assistir um jogo, assistir um filme, ler um livro completamente diferente daquilo que eu preciso ler, descansar a mente, descansar o corpo, é disso que eu estou dizendo. Só que nos outros momentos da semana, eu preciso ter uma rotina de estudos. Então, rotina de estudos para a disciplina A, rotina de estudos para a disciplina B, rotina de estudos para a disciplina C, rotina de estudos para o meu TCC também, como se ele fosse uma das disciplinas da minha semana. Então, aí eu vou colocar ali, eu tenho que trabalhar no meu TCC todas as manhãs, por exemplo. Eu tenho que trabalhar no meu TCC segunda, quarta e sexta de manhã. Ah, eu não preciso fazer nada para essa disciplina, eu só preciso estar presente na aula. Ótimo, tenho aqui mais tempo que eu posso utilizar, se for o caso, para o TCC ou para uma outra disciplina que me dê mais trabalho. Mas eu preciso ter uma rotina de estudos, uma frequência. Não é a gente passar 3 semanas sem olhar para nada do TCC e aí, de repente, a gente põe a mão na cabeça e fala, meu Deus, eu tenho que entregar o fichamento, eu tenho que entregar o capítulo 1 e eu nem comecei a fazer, aí senta lá 3 dias, não come direito, não dorme direito, fica totalmente estressado, escreve qualquer coisa e manda esse texto de qualquer jeito para o professor orientador. Isso não é rotina de estudos. Então você já está falhando com algo e contribuindo para que o seu trabalho não saia com a qualidade merecida, logo que você produza inseguranças dentro de você. Frequência de orientação. Então, contato direto com o orientador, seja através de encontros, seja contatos por e-mail, por WhatsApp, não importa qual é o contato, mas contatos diretos para que, professor, eu estou conseguindo, professor, eu ainda não estou conseguindo, vou precisar de mais tempo para dar conta dessa leitura aqui, professor, dê uma olhada nesse capítulo, veja se ele está. Então, contato direto, porque o orientador, ele vai ser aquele profissional que vai olhar para o nosso texto e vai dizer para vocês, olha, precisa melhorar aqui, aqui está muito bom, vamos trazer um exemplo para essa parte, vamos trazer aqui você escreveu coisas muito importantes, mas está confuso. É para isso que serve, e tudo isso é muito importante. Se o texto que a gente mandou para o orientador ou para a orientadora voltou todo pintadinho, todo rabiscadinho, é sinal de que a gente trabalhou bastante. É sinal de que o orientador está junto com a gente nesse trabalho que está sendo intenso. Então, isso deve ser um motivo para diminuir a minha insegurança, porque eu tenho uma outra pessoa que está comigo nesse processo. Autonomia de pesquisa. Orientador não é patrão. O orientador, ele orienta a gente, ele nos dá ideias, ele nos faz enxergar coisas que às vezes a gente não está pensando, mas a autonomia que nós devemos ter para as ações a serem desenvolvidas é nossa.
Então, o professor disse que eu tinha que melhorar esse parágrafo aqui, que bastava eu escrever mais um parágrafo, mas eu estou achando que eu tenho que escrever, na verdade, mais uma outra seção dentro desse capítulo. Então, eu vou escrever e depois eu vou mostrar para ele, olha, professor, eu acho que isso aqui diz melhor aquilo que eu gostaria do que apenas um parágrafo. Então, veja bem, essa autonomia contribui para a segurança da gente na produção do trabalho. Né? Eu estou sentindo que eu sei alguma coisa, que eu consigo dizer, que eu quero dizer alguma coisa, e não eu vou dizer apenas o que o meu orientador ou a minha orientadora quer que eu diga. Isso é importante. Organização tem tudo a ver com rotina de estudos. Eu ser uma pessoa organizada, eu ter no meu dispositivo as pastas separadas com o material da primeiro capítulo, do segundo capítulo, né? E eu possa utilizar aquilo sem perder na bagunça dos meus arquivos, né? Eu me organizar no tempo. Então, se eu hoje vou sentar e me dedicar 1 hora ao TCC, essa hora não é o momento de eu falar com os meus colegas, não é o momento de eu fazer outra atividade, é o momento de eu estar ali para o TCC. 1 horinha, é isso que eu vou fazer, certo? E a gente precisa ser bem organizado nesse sentido, às vezes desligar o telefone, às vezes se isolar um pouco, para conseguir se dedicar àquela atividade. Coloquei entre aspas, porque não é uma fala minha, é uma fala da cartilha de plágio, que se vocês tiverem interesse eu posso compartilhar com vocês. Nada de copiar sem fazer a referência. Então, copiou de alguma fonte, de um livro, de um artigo, de qualquer fonte que seja, escreva logo a referência para não se perder, para que depois você não fique tentando achar da onde que você tirou aquilo. Então já faz um cantinho ali, um outro documento e vai colocando todas as referências e coloca também no texto do TCC. Isso é organização, né? Isso é envolvimento de vocês com a pesquisa, com o tema, com o trabalho de vocês. E vai, com certeza, trazer segurança para vocês na defesa final. E aí eu digo assim, empacou, né? Às vezes travou, não vai adiante. Não sei achar mais as palavras, não consigo sair do lugar. Keep calm e vamos terminar esse TCC. Mantenha calma, vamos terminar. Então, essa é uma das etapas mais comuns de todo o processo de pesquisa, de escrita acadêmica, né? É um momento que empaca, é um momento que a gente não consegue sair do lugar, que a gente acredita que não sabe fazer mais nada. Eu não sei como que eu vou começar esse capítulo. O professor diz que eu tenho que fazer um parágrafo de fechamento, eu não sei fechar esse capítulo. Ele disse que essa citação está deslocada, que ela não está conectada com o texto. Eu não sei conectar, eu não sei fazer mais nada. Respira. Volta para aquela imagem que eu apresentei no início da nossa conversa da tarde de hoje. Não vamos transformar os nossos desafios nos piores dramas de nossa vida. Empacou? Vamos desempacar. Como que a gente vai desempacar? Quantas disciplinas você está matriculado mesmo, hein? Ah, 3, 4, ok. Bom, então acho que você consegue dar conta do seu TCC também. Você está matriculado em 7 disciplinas? Menino, você tem o que dentro dessa tua cabeça? 7 disciplinas e mais o TCC? Você não gosta de você, né? Você não está sentado no galho da árvore cortando o galho para cair, não. Você está botando fogo naquele galho para você já cair pegando fogo. Menino, faz isso com você, não. 7 disciplinas e mais o TCC, não. Não tem justificativa para isso. Você vai se estressar. Eu não estou dizendo que você é incompetente, que você não vai dar conta. Eu estou dizendo que você vai, em algum momento, empacar. Algo vai ficar travado. Algo vai ficar ali impedido de continuar. Cuidado. Você não precisa fazer isso com você. É isso que eu quero te dizer.
Ansiedade, ela existe. Ela existe. A ansiedade faz parte da nossa vida. Eu digo para meus orientandos assim: olha, a ansiedade é aquela vizinha chata. Sabe aquela vizinha, quando você tá lá todo cheio de coisa para fazer, ela bate na porta e ela quer tomar o seu tempo? Essa é a ansiedade. Então a gente tem que aprender a lidar com essa vizinha chata. A gente tem que aprender a nem abrir direito a porta e falar assim: "Ô, dona Ansiedade, a senhora volte outra hora, então vai procurar fulana, porque agora eu estou ocupado." E fecha a porta, não espera ela responder. Ansiedade é uma pessoa que vem visitar a gente sem ser convidada e que só faz bagunça na casa da gente. Vamos nós cuidar das nossas bagunças e não deixar que outras pessoas façam bagunça dentro das nossas casas. Ansiedade, a gente tem assim: nossa, vai chegar o dia da minha graduação, vou estar com os meus amigos, com a minha família. Essa é uma ansiedade boa. Aquela vontade de querer estar com pessoas legais, um momento legal, né? Agora, aquela ansiedade que nos impede de raciocinar, de respirar, muitas vezes tem pessoas que têm crise de ansiedade e ficam com falta de ar. Isso não nos ajuda em nada. Então, chegou a dona ansiedade batendo na porta, manda ela ir procurar a dona fulana, porque a ansiedade não é nossa amiga. Síndrome de impostora, ou então a autossabotagem, cuidado, cuidado, você é capaz, você tem as condições. Existem técnicas para a gente continuar. Às vezes eu chamo, isso eu estou copiando, na verdade, da minha colega Sabrina, que ela usa muito esse termo, né? O esfriamento do texto. Escrevi, 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 escrevi. Pronto, agora eu vou guardar o texto, vou fazer outro texto, vou estudar outra matéria, vou me dedicar a outra atividade, vou deixar passar um dia, dois, aí eu volto naquele texto. Aí o texto esfriou, aí eu vou conseguir, inclusive, enxergar esse texto de uma outra forma. A gente não termina um texto todo do começo ao fim de uma vez só. Isso é praticamente impossível, né? Então a gente precisa encontrar essas estratégias para ir driblando tudo aquilo que me faz querer desistir e não continuar, né? Não fazer as coisas, acreditar mesmo que a gente não tem condição de fazer as coisas. Praticar algum desapego no sentido de largar a mão. Eu não vou. Me matriculei em 7 disciplinas. Eu estou me dedicando a essa disciplina aqui, só que, gente, eu não vou conseguir. Eu estou percebendo realmente que eu fiz uma besteira, então eu vou fazer assim: eu vou me dedicar a 6 disciplinas. Essa sétima aqui eu vou fazer o possível para eu passar, mas eu não vou me matar por causa dela. Eu vou falar com o meu orientador que eu não vou conseguir entregar o capítulo nesse mês. Mas ele me deu prazos, eu tenho que defender, eu tenho prazos, então eu vou ter que desapegar nas outras coisas que não tenho esses prazos. Então eu tenho que olhar para todas as minhas atividades e observar o que pode ser deixado um pouco de lado, o que tem que ser priorizado, para que eu não me pressione para além do necessário para o momento. Revisão do texto com bastante carinho, com bastante cuidado, realmente se envolvendo naquele texto. Às vezes, na revisão, eu consigo ter ideias para dar continuidade àquilo que eu estou dizendo. E a dica grande na hora que a coisa travou é não parar. É parar 1, 2 dias, esfriar o texto com outra atividade, com outra leitura, depois voltar ao texto a partir daquela outra leitura, com a cabeça um pouco mais tranquila e recomeçar. Recomeçar. Fazer uma nova leitura e recomeçar. O importante é não desistir. Não desistir. Não desistir. Bom, estou na parte final da escrita do meu TCC. Estou produzindo
as partes finais, né? As considerações finais, tem ainda que fazer uma revisão, são os finalmentes, né? Quando já está tudo se concretizando. Será que você observou todas as correções que foram sugeridas pela sua orientadora, pelo seu orientador? Deixa eu passar alguma coisa? Vale a pena ter essa atenção. Você está organizado com relação aos prazos? Não, professor, eu estou muito atrasado aqui. Então vamos dar uma acelerada para tentar diminuir o seu atraso, diminuir o tamanho deste prejuízo? Você conseguiu enviar o TCC para a banca, a versão final, dentro do estipulado? A banca precisa de pelo menos 2 semanas para ler o seu TCC, fazer uma avaliação e chegar o dia da defesa, né? Você conseguiu fazer isso? Veja bem, até este momento, eu estou falando de processos da escrita e da construção do TCC. Não é isso? TCC1, TCC2 e TCC3. E como todo esse processo pode contribuir para que eu fique um pouco mais seguro, bastante seguro, ou construir inseguranças na hora da minha defesa do TCC. Então não é só o dia da defesa. O dia da defesa é uma consequência, como eu disse lá no começo da nossa conversa, uma consequência de tudo que a gente viveu em cada momento do TCC. Tudo que a gente viveu vai se refletir nesse dia. E aí eu entreguei a minha versão final, eu entro na contagem regressiva. Então, keep calm e contagem regressiva. O que eu tenho que fazer nas semanas anteriores à defesa? Então, agora, o pessoal que já disse aqui antes no chat que estava sentindo friozinho na barriga, estava lembrando, assim, agora o friozinho na barriga deu uma mexidinha, né? Porque você já entregou, a data está marcada, a banca está confirmada, então nós temos aí 2, 3 semanas para a defesa acontecer. Então, o que eu posso fazer neste momento para me auxiliar no sentido de que a minha defesa não seja um problema, que eu viva esse momento da minha vida da forma mais equilibrada possível. Preparar os slides da apresentação é muito importante, né? Revisar os slides que eu preparei para a apresentação também é muito importante. Enviar esses slides à orientadora, ao orientador, para que ele também nos contribua nessa revisão, nos chame a atenção do que precisa ser mudado. Fazer todas as correções dos slides. Então, cada vez que eu mexo no slide, eu me preparo para a apresentação. Então, eu estou aqui num processo de já focar neste momento de apresentação. E, claro, ensaiar essa apresentação. Então, tudo isso aqui eu estou fazendo aí depois que eu entreguei a versão final do meu TCC para a banca. Então, agora eu vou me dedicar a me preparar melhor para essa apresentação. O trabalho escrito está finalizado. Eu escutei um barulhinho de alguém levantar a mão. Quem foi? Eu não percebi quem era. Foi sem querer, professor, desculpa. Ah, tá bom então. Mas se alguém quiser falar, é só levantar aí a mão que eu dou a palavra, tá bom? Fiquem à vontade. Bom, então vocês percebam que há todo um preparo aqui a partir do momento que eu entreguei o meu trabalho escrito, né? Aí eu vou abrir um parênteses. Essas 2 bananas que aparecem aqui são os meus parênteses, tá? Eu vou abrir o parênteses para falar dos slides, para dar um pouco de contribuição para vocês a respeito dos slides que vocês estão preparando para
a apresentação de vocês. Então, como devem ser os slides de minha apresentação? Keep calma, mantenha calma e o TCC vai dar certo. Primeira questão com relação à quantidade. Geralmente a gente tem 20 minutos para apresentar o TCC. Se a gente tem 20 minutos, eu costumo orientar os meus estudantes da seguinte forma: não façam mais do que 20 slides. Porque, veja bem, 20 slides, 1 minutinho para cada slide, você cobriu os 20 minutos. Agora, é claro, tem slide que você vai ficar 2, 3 segundos. Você não vai usar 1 minuto inteiro. Tem outros slides que você vai precisar explicar mais, então você precisa de mais tempo. Então, uma medida quantitativa para orientar vocês melhor é que não passe de 20, certo? Que não passe de 20. Professor, eu posso terminar minha apresentação com 15 minutos? Pode, não tem problema nenhum. Porque você, quando está fazendo a sua apresentação, o seu professor orientador já sabe de todo o seu trabalho. A sua banca examinadora já leu o seu trabalho escrito, então já sabe muita coisa sobre o seu trabalho. Os slides são para não deixar com que você se perca no tempo. Então, eles são para orientar você, apresentador, apresentadora, na condução da sua apresentação. Então, você vai seguindo o slide e não fica falando outras coisas, outros assuntos e, de repente, se perdendo nessas falas e gastando tempo sem necessidade. Tá bem? Então, os slides, eles servem com esse objetivo: nos organizar e auxiliar a compreensão daqueles que estão ali acompanhando a minha apresentação. Os slides não precisam estar, na verdade, slide que é muito cheio de texto não é um bom slide. Slide bom, ele tem pouco texto, ele tem palavras-chave, ele tem tópicos, ele tem expressões norteadoras, né? E a explicação, ela está aqui na minha fala, ela não está ali numa tela cheia de palavras que as pessoas às vezes não enxergam, sobretudo virtualmente, né? Está assistindo ali a apresentação com o celular, quase não enxerga se tem muita palavra, né? Quando eu abro um slide todo cheio de palavras e fico só lendo essas palavras, eu estou chamando a minha plateia, eu estou xingando a minha plateia, porque as pessoas sabem ler, elas podem acompanhar aquilo ali. Então, não é legal eu fazer um slide só de texto, né? Muito texto, muitas palavras. O interessante, às vezes, é usar imagens, né? Fotos do meu processo de pesquisa, da escola onde eu estive, das entrevistas online, do formulário, enfim, do processo que foi, né? E que pode ilustrar aquilo, né? O contexto quilombola, um contexto africano que foi o objeto da minha pesquisa. Qualquer imagem pode ser interessante para ajudar a gente a ir explicando sobre o meu processo de pesquisa. Um tamanho de letra que não seja nem muito pequenininho para dificultar a vista de todo mundo, nem extremamente grande, a não ser que seja assim para chamar a atenção, um pequeno título e tudo mais. As informações principais da nossa pesquisa é que aparecem nos slides, por exemplo, a capa com o nosso nome, o nome do nosso trabalho, o nome da nossa orientadora ou do nosso orientador. Podemos botar a logo da Unilab, do curso de letras, ou sem logo nenhum, podemos botar até uma pequena imagem que seja significativa para o trabalho que eu fiz. Um outro slide com os objetivos, né, de forma resumida, com a justificativa, não vou colocar ali todos os textos, o texto da justificativa, mas em pequenas frases, né, pequenos tópicos, eu consigo colocar quais são as importâncias
da nossa pesquisa, por que que ela é relevante, as principais bases teóricas que eu utilizei. Eu não preciso colocar citação nenhuma, eu não preciso colocar toda a explicação dos conceitos, mas apenas demonstrar os conceitos tais eu estudei a partir do teórico tal, a ideia de variação linguística eu estudei a partir do teórico tal, a ideia de preconceito linguístico eu estudei a partir do teórico tal, enfim, para que dê assim um panorama da parte teórica que a gente lidou. E a mesma coisa, a metodologia da pesquisa, né? Onde foi que eu pesquisei? Como foi a minha pesquisa? Quantas pessoas responderam meus questionários? Quantas pessoas eu entrevistei? Eu coletei depoimento de quantas pessoas? Quem são essas pessoas? Onde elas trabalham? Onde elas vivem? Então, dá essa noção maior para o meu público de como foi a metodologia da minha pesquisa. E depois os resultados, que é a parte mais interessante realmente da apresentação. São as questões que você conseguiu descobrir, né? Então, você vai apresentando aos poucos, né? Aquilo que te chamou a atenção. Olha, foi interessante eu perceber isso, foi interessante eu perceber isso. Eu me surpreendi quando eu me deparei com essa situação. E aí a gente vai mostrando todos esses resultados da pesquisa, né? Todas as nossas considerações, e, por fim, nossas referências, né? Gente, não vão fazer 3 slides com todas as referências do TCC de vocês, com aquela letrinha miudinha de bula de remédio que ninguém enxerga. Por favor, não façam isso. Coloca ali num slide só as principais, aquelas que são as mais importantes, aquelas que vocês mencionaram mais na apresentação, né? Então, num único slide. E é um slide que vocês não vão explicar, vocês não vão ler as referências, né? Ele só está ali para compor essa apresentação oral acadêmica que vocês fizeram. Então, aqui tem os principais pontos que se espera que estejam nos slides de quem está fazendo a apresentação de TCC online ou presencial, isso não importa. Estou aqui fechando meus parênteses com as minhas bananas, né? Fechando meus parênteses. E nas vésperas do TCC? Aí o friozinho na barriga, né? Keep calm, a apresentação do TCC está chegando. Então, nas vésperas, 2, 3 dias antes da apresentação, posso fazer alguma coisa que contribua para diminuir a minha ansiedade, para me dar mais segurança, para garantir o sucesso da minha apresentação? Pode fazer e deve fazer. O que você vai fazer? É importante que você tenha acionado a sua rede de apoio para eventuais necessidades. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. O que é rede de apoio? É você falar se você mora com pessoas, é você falar com todas essas pessoas que naquele dia, naquele horário da sua apresentação, você precisa da ajuda delas. Com silêncio. Se você tem filho, que alguém vá cuidar do seu filho nesse momento e garanta que esse filho seja bem cuidado para não te trazer preocupação no momento da apresentação do seu TCC. Que faça um silêncio no ambiente onde você estará apresentando. Falar com os amigos. Quem sabe você tem um amigo ou um conhecido, um parente, que possa se responsabilizar pelos slides da sua apresentação, porque assim você não fica preocupado em ficar passando o slide e aquilo de repente travar. Você não quer ter essa preocupação, você quer estar solto, estar livre para poder fazer a explicação sem precisar se preocupar com isso. Isso tudo é rede de apoio. Volto no que eu disse lá no início, você não precisa passar por isso sozinho. Então, o seu orientador, a sua orientadora faz parte da rede de apoio. As pessoas que estão mais próximas a você, parentes, amigos, fazem parte dessa rede de apoio. É um momento em que você está precisando do apoio deles. E você tem que pedir. E se não conseguir, professor, o apoio da família, a família continuar vivendo como se nada tivesse acontecendo? Eu digo assim,
pense na possibilidade de ir para um outro espaço, para a casa de uma outra pessoa, para fazer a sua apresentação online. Mas é importante que o momento da sua apresentação você esteja tranquilo, no sentido de você estar ali inteiro, você está só voltado para esse momento, porque isso vai te dar mais segurança. Você não vai ficar preocupado com o que está acontecendo ao seu redor. Pensem bem nisso, tá bom? Organizar o local onde você pretende fazer a hora, onde você pretende estar na hora da defesa, né? Em termos de iluminação, em termos de o seu fone de ouvido está funcionando bem, você vai precisar pedir emprestado o fone de alguém, né? Enfim, esse espaço onde você vai botar o seu dispositivo, o seu celular, o seu computador, o seu laptop, um caderninho do lado, é uma mesa pequena para que você consiga ter esses instrumentos ao seu redor e faça uma apresentação segura. E procurar estar familiarizado com as questões metodológicas, tecnológicas, né? Ou seja, não é no dia do TCC que você vai descobrir como é que faz isso que eu estou fazendo aqui, projetando o meu PowerPoint e vocês olhando o PowerPoint. Então você vai ter que fazer isso antes. Eu não tenho ninguém que me ajude, eu não sei. Ok, não se desespere, não entre em pânico. Você vai entrar no Google e vai digitar lá como projetar slides no Google Meet. E você vai ver que tem vídeos, que tem uma série de coisas explicando, certo? É isso aí. Então, essas questões tecnológicas, elas são diferentes. A gente não tinha familiaridade com elas, mas elas não são um bicho de 7 cabeças e a gente não precisa ter medo delas. A gente precisa realmente saber onde é que a gente aperta, saber onde é que a gente desaperta. É isso que a gente precisa saber. E isso a gente faz ali com alguns dias de antecedência, né? Já vou comentar aqui a fala do Abner aqui no chat. Então, observar bem essas questões tecnológicas. Para isso também serve a rede de apoio. Às vezes um amigo, um parente que está mais familiarizado com isso pode te ajudar e você não precisar ficar preocupado com os seus slides. Às vezes até o próprio orientador ou orientadora. E aí chegou o grande dia. Chegou o momento de você fazer a sua apresentação. Muito bem. Não o momento que a apresentação vai começar, mas naquele dia, né? Hoje é o dia da minha defesa. Tem coisas que dá para fazer no dia da defesa que também ajudam a gente a estar mais tranquilo. Muitas coisas que a gente pode fazer. Aí o Abner falou aqui que hoje ele não vai dormir porque amanhã vai ter muita gente no auditório participando da minha defesa. Abner, isso aqui é verdade ou você que está pensando que essa é uma coisa que as pessoas dizem normalmente? Não, só eu fiz para... Porque muitas vezes eu penso que assim as pessoas pensam desse jeito. Vão dizer que amanhã vai ter muita gente no auditório participando. Certo, entendi. Então, veja bem, isso é uma vantagem da defesa online, porque vocês repararam aqui, está todo mundo com a câmerazinha fechada, e eu estou falando, estou aqui no meu ambiente de trabalho, né, na minha casa, sozinho, né, nem meus gatos estão aqui comigo, eu estou aqui falando como se eu estivesse sozinho, né? Não estou vendo ninguém. Eu sei que tem pessoas aí, tem 36 pessoas aqui comigo, né? Mas não aparenta ninguém. Se eu não chamo essas pessoas, elas não aparecem aqui. A defesa online, ela tem essa vantagem e ela tem uma outra vantagem que eu descobri dando aula online. A gente pode ter uma cola, gente. Que na aula ao vivo nem sempre a gente tem. Mas a gente tem uma cola e a gente põe o nosso papelzinho aqui com as nossas anotações
E a gente está aqui falando e ninguém sabe que eu estou o tempo inteiro olhando para não me perder e não esquecer de falar alguma coisa importante. Entendeu? Então, é uma vantagem da defesa online, que a gente deve puxar para a gente. A gente deve aproveitar. Então, é uma estratégia que nos dá segurança. Na defesa ao vivo, se eu estou com um papel na mão e estou tremendo, até o papel faz barulho. E todo mundo percebe que a gente está tremendo. Na defesa online, isso não acontece. Isso definitivamente não acontece. Então, chegou o grande dia. O que eu posso fazer nesse dia que vai me trazer tranquilidade? Atenção para você. Neste dia, é que nem assim, o dia do teu casamento, o dia do batizado do teu filho, o dia do seu aniversário. São dias que você tem que dar atenção para você. São dias que isso não é egoísmo, isso é autocuidado. Antes eu falei da autossabotagem. O oposto da autossabotagem é o autocuidado. Então a gente tem que cuidar da gente. Em primeiro lugar, a gente tem que cuidar da gente, senão a gente não consegue ajudar mais ninguém nessa vida se a gente não cuidar da gente. Certo? Então, no dia da defesa, não é dia de estudar, de ficar lendo um monte de coisas, um monte de texto. Não é. Tudo que a gente tinha que estudar, a gente já estudou. Não é dia de ficar ensaiando. A gente já ensaiou até ontem. Hoje, não. Hoje eu não vou ensaiar. Hoje eu não vou ensaiar, porque eu já ensaiei. Não é dia de se cansar à toa. Não é dia de fazer faxina na casa. Não é dia de arrumar a estante. Não é dia de passar roupa. Não é dia de lavar roupa. Não é dia. Deixa para fazer amanhã. Hoje não é dia dessas coisas. Hoje não é dia de se alimentar de coisas indigestas. Então eu vou fazer minha defesa de tarde e vou comer uma rabada, um mocotó, uma feijoada, um vatapá. Não. Você vai se alimentar. Também não vai ficar sem comer, pelo amor de Deus. Você vai desmaiar no meio da defesa. Daí, aí realmente não vou conseguir te salvar. Mas você vai fazer uma alimentação adequada, né? Vai tomar líquidos, né? Vai se cuidar, vai se dar atenção, né? Não é dia de marcar outros compromissos, não importa o que seja. Então, não é dia de ver o namorado, a namorada. Quer dizer, claro que eles podem ir lá te dar apoio, tá? Então, não é disso que eu estou falando. Mas não é dia de fazer outras coisas antes da defesa. Quer namorar? Namorar mesmo, namorar como deve ser, beijar na boca, etc., faz depois da defesa, tá bom? Faz depois da defesa, seja para comemorar, seja para afogar as mágoas. Mas é depois, não é antes. Não, William, você não vai namorar nada antes, não, que você me orientando, você vai se preparar para a defesa. Namora depois, William. Vem com essa de namorar antes, não, namora depois. Então, no dia da defesa, nada de marcar outros compromissos. Não, não é dia de. Claro, né, gente? Imprevistos acontecem, né? Isso a gente não tem como controlar. Mas evitar marcar outros compromissos. E se aparecerem os imprevistos, olha aí a rede de apoio que eu disse lá no começo. Lá no começo eu não falei, você não precisa passar pelas coisas sozinho. Então, quem já está construindo a sua rede de apoio, quem trabalha colaborativamente, aconteceu um imprevisto, né? Por exemplo, mãe que tem filho, o filho ficou doente naquele dia. Aquela pessoa que se comprometeu a cuidar da sua criança, dê para ela, olha, você tem que dar esse remedinho aqui, você tem que dar esse chazinho aqui, mas cuida dele, por favor, porque eu preciso fazer a minha defesa. E vai fazer. A internet falhou. O professor começou a chover aqui, a internet falhou. Deixa eu ver aqui na minha rede de apoio quem é que tem uma internet melhor. Quem é que eu posso acionar? Já vou ver se eu posso ir lá para casa dessa pessoa para poder fazer a minha defesa lá. Então, é disso que eu estou falando. No dia, a preocupação tem que ser só para você se manter o mais tranquilo possível,
Você já preparou tudo, não vai preparar mais nada, você só tem que fazer a coisa acontecer, né? E fazer a coisa acontecer bem feita. Faltam poucos momentos, poucas horas para sua defesa. Eu costumo dizer, umas 2 horas antes, passa os olhos nos slides para você. Essa é a hora para você só se sentir mais seguro, tá? Porque você já fez os slides, já estão prontos, já estão revisados, já estão corrigidos, o professor já olhou, pronto, ele já está tudo certinho. Você só vai passar os olhos para lembrar, mais uma vez, de tudo que você tem que falar. Procure fazer isso no lugar mais tranquilo possível. É o momento de concentração. É aquele momento em que você está começando, né, a entrar no ambiente da sua apresentação. Uma dica muito importante: respire fundo. Esses segundos que a gente está respirando fundo são necessários para a gente voltar a esse equilíbrio, a esse controle necessário para que a gente faça uma boa apresentação. 1 hora antes, vai lá e reinicia seu modem da internet. Quando a gente reinicia o modem, a internet ela dá uma melhorada por várias horas, às vezes por dias, porque ela é como se ela tivesse conectada em outro canal, e esse canal ele está mais, vou usar metáforas aqui, tá? Ele está mais limpo, ele está menos usado, e isso dá uma força maior para a internet. Então, 1 hora antes da defesa, reinicia o modem, e aí quando o modem estiver reconectando, estiver todo reconectado, você vai organizar seu local de apresentação. Vai botar o seu dispositivo, computador, laptop, tudo lá direitinho. Se está no computador, você não vai deixar o WhatsApp ligado no computador. Você não vai ficar olhando toda hora o WhatsApp no celular. Agora você já está entrando no momento da apresentação. Então você vai começa a se desconectar das outras pessoas, começa a se desconectar dos problemas. Você está aqui, liga o computador, caderninho do lado para fazer anotações, né? Papel para lápis ou caneta do lado para fazer as anotações, água, né? Aguinha, enquanto você está falando, nos momentos você pausa, você bebe água, um chazinho, seja lá o que for. Não vai botar, ouviu, William? Não vai botar uma caneca de cerveja, porque não é o momento da caneca de cerveja, tá? Deixa para depois, com a comemoração, como eu falei, né? Então, é chazinho, aguinha, nada de que vai tirar o foco, né? Da tua apresentação. Então, você já saiu do momento de concentração e está no momento de preparo, né? No momento de preparo. E aí, de novo, a minha dica muito importante. Respire fundo. Respirou fundo, com calma. Tá chegando a hora de entrar. Meia horinha antes do marcado, você vai abrir os slides, ou seu colega, seu primo, seu pai que vai te ajudar, sei lá, a pessoa que vai te ajudar vai estar com os slides abertos. Você vai começar a ver o link, vai entrar no link, né? E vai fazer isso aqui, ó, fechar os olhos e respirar fundo algumas vezes. Já está tudo pronto. Você já sabe o que você tem que falar. Você, melhor até do que o seu orientador ou orientadora, sabe o trabalho que fez. Melhor que o orientador. O orientador, ele leu o texto, ele acompanhou, ele deu dicas, mas quem organizou todo o trabalho, da primeira letra até o último ponto final, foi você. Então vocês sabem daquilo. E vocês só precisam demonstrar isso. Então, respira, fecha os olhos, concentra, vai começar de novo. Respira fundo. E aí, todo mundo de olho aqui na tela. O que vai acontecer? Tcharam! Que comece o espetáculo da defesa. Agora aqui é falar, é expor, slide por slide, cada situação que você organizou.
Não é hora de você se preocupar se o carro do ovo está passando. Não é hora de você se preocupar se está chovendo. Não é hora de você se preocupar com nada. Você se preocupa com a sua voz, se preocupa com a sua forma de apresentar. E eu também trouxe algumas dicas para compartilhar com você aqui com relação à apresentação, né? Então, eu... Oxente, aqui. Liga a câmera, liga o microfone, porque você vai começar a apresentar. Quando você terminou de apresentar, você vai desligar o microfone. Se puder ficar com a sua câmera, ótimo. É o momento seu de interação com os seus professores, com a banca. Então, é de bom tom que você esteja ali com a sua câmera ligada para ver essa interação. Que interação é essa? O professor está falando, você está concordando, você está fazendo anotação aqui na sua mesa das questões que ele está trazendo para você, você está concordando, você está fazendo cara de dúvida. Isso é interação, né? Agradeça, começa agradecendo a presença de todos que estão ali, né? Das pessoas que estão assistindo, os professores da banca, o orientador, a orientadora, agradeça. Né? É sempre bom agradecer aos ancestrais, agradecer à família, agradecer por esse momento de aprendizagem. Isso é confortante. Apresentar cada slide sem correr, né? Cuidando com a sua fala. Eu digo aqui, tentando manter um ritmo sem atropelar as palavras. E, gente, pode acontecer, a gente pode espirrar no meio da apresentação, a gente pode tossir no meio da apresentação, tudo bem, a gente é ser humano, a gente vai, né, se recompor, pedir desculpa e continuar bem lindamente, né, bem elegantemente, sem precisar que isso seja a pior coisa da nossa vida, né? Pede desculpa e continua. Quando for finalizar, volta a agradecer a todos e inclui nesse agradecimento as pessoas que colaboraram para a realização da pesquisa, quem respondeu os questionários, os professores da escola, os diretores da escola tal, enfim, aquelas pessoas que, por conta delas, a sua pesquisa pôde ser realizada. Então, agradeça, isso é muito importante. Coloque-se à disposição para responder os questionamentos que a banca, porventura, venha fazer. Passa a fala adiante, se colocando à disposição para esclarecimentos, para discutir o assunto. E aí, enquanto cada professor está falando, você não está viajando, né? Não acabou ainda a defesa, tá, gente? Não é quando você agradeceu, fechou o último slide, acabou. Não, não acabou, não. Continua. É o momento em que os professores estão levantando aspectos positivos, aspectos que precisam ser melhorados, vão fazer perguntas, e você está aqui com a sua canetinha anotando. Ele vai falar, página tal, você disse isso, você vai botar lá. Claro que geralmente os professores mandam para a gente por e-mail as considerações para nos ajudar. Não importa, você está anotando, ele vai fazer uma pergunta. E uma das coisas, agora eu vou me colocar no lugar do professor que está na banca. Uma das coisas que mais me incomoda é que quando eu faço uma pergunta, né? A Janaíra disse aqui que vai defender o TCC dela amanhã e ela já está nervosa. Não fica não, amiga. Tudo bem que você tá ouvindo o que eu estou falando só hoje, mas eu tenho certeza que muitas dessas coisas você já fez bem feito. Então, agora é o momento, né, de estar respirando fundo, né? Você já está partindo ali para o seu show, né? Então, Janaíra, se eu faço para você uma pergunta, eu estou na tua banca e faço uma pergunta, não é porque eu quero te diminuir, não é porque eu quero dizer que você fez uma pesquisa ruim, não é por nada disso. Eu, às vezes, não entendi alguma coisa que você disse, ou, às vezes, quero te convidar a pensar sobre aquilo que você não disse. Então, quando um professor da banca faz uma pergunta para a gente, respondam. Da melhor forma que vocês conseguirem, mas respondam. Não digam que vocês não têm nada a dizer. É meio deselegante, né? A pessoa perguntar, e aí, qual é o seu nome? Aí você olha para cima. Faz de conta que não está ligando para aquela pessoa que está falando com você. Faz a louca, faz a egípcia, olha para o lado assim. Não, gente, não.
professor da banca, quando pergunta alguma coisa para a gente, ele quer um retorno. Ele quer um retorno. E não é porque está havendo uma avaliação não, é um diálogo, é um momento de construção de conhecimento também, de aprendizagem. Pode ser que a gente tenha deixado de perceber alguma questão, pronto, vamos ouvir o que o professor da banca tem a nos dizer e nós ainda temos um tempinho para entregar, vamos melhorar o que for possível ser melhorado, né? Por que não? Então, anotar e responder da melhor forma cada questionamento. E aí, meus senhores e minhas senhoras, depois de questionamentos respondidos, depois que tudo, aí sim, terminou a defesa, vem o veredito da banca, a banca se reúne, faz as suas considerações e apresenta. E aí o keep calm é que vocês passaram no TCC. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu ainda não vi, e eu tenho cabelos brancos, então eu não nasci ontem, eu ainda não vi uma pessoa reprovar no TCC na banca. Eu ainda não vi. Quando o TCC não está minimamente bom para ser aprovado numa banca, o professor orientador não leva isso para a defesa. Não leva, simplesmente não leva. Negocia mais prazo, faz outras coisas, mas não leva porque o trabalho não está finalizado. O que pode acontecer é sim, você vai para a banca e você tem que ouvir os professores com humildade, ouvi-los dizendo que há muitas coisas que precisam ser melhoradas, mas você não vai reprovar. Então você passou. Se passou com 7, com 8, com 9 ou com 10, isso agora não importa. Você passou. Você fez o seu melhor. Eu estou acreditando nisso. Você fez o seu melhor para esse momento. Você não entendeu a defesa do TCC como uma mera obrigação do curso. Você entendeu isso como uma forma de você devolver para a sociedade aquilo que a sociedade te deu, te oportunizando estar numa universidade pública gratuita. Você construiu, a partir de todo o seu comportamento e sua dedicação universitária, você construiu o seu conhecimento que você está demonstrando aqui nessa defesa. Então, por que você vai se auto-sabotar? Por que você vai transformar isso como se você estivesse indo para a forca? Não, você não está indo para a forca. Você está cumprindo e definitivamente ganhando a habilitação para atuar profissionalmente, no caso de letras, como professor de língua portuguesa. Gente, isso era o que eu tinha para mostrar para vocês e agora eu estou aqui num bate-papo para ouvir, para responder e para a gente interagir da melhor maneira que for necessário, viu? Muito, muito obrigado pela presença de todas e de todos. Quem quiser falar, fique à vontade. Eu acho que eu vou perguntar uma coisa para a Janaíra. A Janaíra está aí? Tá. Janaíra Oliveira? Você pode falar, querida? Obrigado, Lene. Também gostei. Acho que a Janaíra não pode falar, né? Queria perguntar para ela o que ela vai defender amanhã. Fiquei curioso. Boa tarde, professor. Boa tarde, Boa tarde, colegas. Eu também fiquei Mamadou. curioso. Quero saber o que a Janaíra vai defender amanhã. Pois Eu acho é. que é um momento oportuno, né, dela projetar uns 5 minutos para Não arrasar é? aqui. É isso. Tem mais alguém que esteja perto de defender? Professor, eu estou perto de defender. É nesse semestre mesmo, Mamadou? Sim, neste semestre, neste mês. Pronto. E tá tudo certo. Você tá bem tranquilo. Vai dar tudo certo, né, Mamadou? Por enquanto estou tranquilo, né? Acho que devemos estar tranquilos. É algo que não podemos evitar, né? A única coisa é estar mesmo decidido.
Certo. Não tem como, não tem como. E somos nós os autores do nosso trabalho, ninguém melhor que nós conhece o nosso trabalho. Portanto, é o nosso produto que vamos apresentar às pessoas da nossa forma, Isso. né? Da forma como elaboramos o trabalho. Não é fácil encarar o público. Eu diria até que neste formato remoto, que muitas vezes somos nós a nos colocarmos em situação difícil, porque ficamos na frente de 2 ou 3 pessoas. O resto é só fingir que não, ninguém está. É só fingir que ninguém está. Isso para nós, né? Para nós, é, tímidos, né? Mas não é para descartar ou anular a presença de todos. Claro que as pessoas vão estar lá para nos dar força, mas para quem é tímido, é só fingir que ninguém está a falar para a professora ou professor e a banca. Acabou-se. Com certeza, Mamadou, com É, certeza. É isso mesmo. Faz parte do processo de amadurecimento, né? E eu acho que isso a gente tem que encarar. E se perdoar, gente, a gente tem que se perdoar. Eu não nasci palestrante, né? A gente vai se construindo. Eu não nasci professor, eu não nasci um acadêmico de letras. Isso a gente vai se constituindo a partir das oportunidades que a gente se dispõe a enfrentar, né? Eu vou comentar rapidinho aqui a pergunta que a Rosângela fez e depois eu vou dar a palavra para a Mariama, que levantou a mão, e para o Nembale. A Rosângela está perguntando o que fazer quando o tema escolhido para o TCC a gente não consegue orientador. Nesse caso, mudamos o tema. Mariama, assim... Mariama não, Rosângela, desculpa. Rosângela, você está levantando... Essa pergunta é muito importante, né? Porque às vezes a gente tem... Isso eu já vi com vários estudantes. A gente tem uma vontade muito grande de estudar determinado assunto, né? A gente sabe que aquele assunto ele é relevante, né? Muito bem. Só que a gente precisa realmente de um orientador, uma orientadora. E isso não dá para a gente fazer sozinho. Existem várias coisas a se pensar, Rosângela. Por exemplo, o seu assunto ele está interligado com a formação de professores? Bem interligado? Mais especificamente com a formação de professor de língua portuguesa? Será que... Porque quando você tem um tema que está interligado com a formação de professor de língua portuguesa, né, mesmo que a gente tenha que fazer algum tipo de adaptação nesse sentido, hoje em dia, no curso de letras, né, não sei se você é de letras, eu ainda não te conheço bem, mas hoje em dia, no curso de letras, a gente tem um leque de professores com uma diversidade muito grande de pesquisa, né? E isso nos facilita, né? Agora, às vezes, é o caso de você fazer algum tipo de ajuste. Então, verificar, por exemplo, a minha pesquisa, ela cabe em quê? Ela cabe na formação de professores, ela cabe nos estudos linguísticos, ela cabe nos estudos literários, ela cabe numa linguística aplicada, numa sociolinguística, ela cabe nas políticas linguísticas, que seria o meu caso, ela cabe onde, a minha pesquisa? E eu converso com esse professor para ver qual é o tipo de melhoria, de adaptação que eu possa vir a fazer no meu tema, no sentido de que eu faça a pesquisa que eu quero fazer, mas que eu torne ela viável, né? E eu vou te dar um exemplo. Eu já tive pessoas que me procuraram que queriam trabalhar, por exemplo, sobre educação escolar indígena. Aí eu disse, ok. Só que só para vocês falar só sobre educação escolar indígena, você teria que estar no curso de pedagogia. Você teria que buscar um pedagogo para te orientar e um pedagogo que entendesse disso. Agora, trabalhar a formação do profissional de letras para a educação escolar indígena é outra coisa. Então, você está tentando fazer um diálogo entre letras e uma atuação profissional na educação muito específica. Então, são o tipo de adaptações que eu estou mencionando aqui para você, que às vezes é necessária
né? Enfim, eu não sei se eu consegui te ajudar. Você pode aí se manifestar no chat ou abrir o microfone depois. Fique à vontade, só levantar a mãozinha aí que eu te coloco aqui na fila. Tá bom, querida? Obrigado pela sua participação. Mariama, fale, meu amor. Sim, obrigada, professor. De nada. Gostei da explanação. Como diz o Mamadou, é só fingir que não temos alguém nos apreciando. Temos a Dina aqui, que eventualmente vai se apresentar na sexta-feira, o TCC dela. Eu acho que ela também acatou muito bem esse ensinamento que aprendemos hoje com você. E eu gostei muito da apresentação, também dei risada no chat. Que bom, É isso. que bom, porque era isso, né? Não é para a gente desmaiar pelo TCC, é para a gente, opa, voltar, dar um sorriso. Vamos lá, vamos tentar enfrentar isso aí. Obrigado, Mariama. Nembali, Sim, professor. Estão me ouvindo? saudades suas. Pois é, saudade. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. É, Professor, em primeiro lugar, gostaria de agradecer pela disponibilidade, né? Eu acho que este tema, neste momento, tem mais fama e aderência, principalmente para nós que vamos apresentar. É, eu anotei algumas coisas, algumas questões, né, que atrapalham, não acredito que atrapalham no momento da apresentação. No que diz respeito a excesso da informação, imagina, por exemplo, no meu caso, eu escrevi a minha monografia, então, tem várias coisas importantes, né? Então, resumindo essas informações em 15, 20 minutos, não é fácil. Então, como lidar com essa situação? E a outra coisa também que eu queria saber sobre a sequência lógica da apresentação. Por exemplo, para quem fez o projeto de pesquisa, depois da introdução, que é metodologia justificativa, referencial teórico, se tem uma sequência ideal para a apresentação, tanto projeto como monografia, assim. Então, Tá certo. eu acho que é isso, professor. Muito obrigado. Realmente foi muito aproveitoso este encontro. Já tomei as notas. Que Falta bom. só para colocar na prática. É isso aí, né? A teoria na prática é um pouquinho diferente, né? É isso mesmo. Obrigado. Obrigado, Nembali. Nembali, assim, ó, você também trouxe uma coisa muito importante para a gente pensar. Vocês, como eu disse antes, participaram de um processo de 1 ano e meio, 2 anos de pesquisa, e aí vocês têm 15 minutos para apresentar a pesquisa de vocês, né? Olha como é duro, né? Ter que transformar todo esse conhecimento acumulado de 2 anos e colocar em 15 minutos. Quando você estiver no doutorado, Nembali e colegas, quando vocês estiverem no doutorado, e eu desejo que vocês continuem os estudos, vocês vão ter uma pesquisa de 3, 4 anos, 5 anos para ser apresentada nos mesmos 20 minutos, certo? E o que acontece? Acontece que a gente tem que fazer seleção. Sim, a gente tem que fazer seleção. Agora eu já vou responder a primeira pergunta que você fez, Embale, junto com a segunda. Não existe uma regra nessa ordem, mas existe uma sequência lógica. Então você tem que apresentar o seu tema, dizer por que você escolheu aquele tema, né? Então isso tem a capa com o seu nome, o nome do seu orientador e tudo, e o tema. Você vai apresentar o seu tema e dizer por que você escolheu aquele tema, em linhas gerais. Quais são os seus objetivos? Num segundo momento. Depois, por que a sua pesquisa é importante, a sua justificativa, né? Por que ela é importante? Em linhas gerais, você vai dizer por que ela é importante. Depois, as principais linhas teóricas que você utilizou para a sua pesquisa.
É claro que a gente lê muita coisa, mas tem sempre aqueles grupos de autores que são os principais. E esses é que a gente mostra ali. A gente não precisa explicar. Preconceito linguístico é isso, os conceitos, né, que a gente trabalha. A gente não precisa, não está ali para dar uma aula sobre os conceitos e as terminologias teóricas que a gente trabalhou. A gente não tá, não é esse o objetivo. A gente está ali para compartilhar a nossa vivência de pesquisa. Então a gente diz, eu utilizei autores tais e tais para entender melhor sobre isso, sobre aquilo e sobre aquilo outro. Pronto, já está resolvido num slide. Então, um slide de capa, um slide de objetivos, um slide ou dois de justificativa, um slide ou dois de fundamentação teórica, um slide para falar da pesquisa. Primeiro eu fiz isso, depois a gente entrevistou pessoas, essas pessoas, foram tantas pessoas que eu entrevistei, a gente queria conhecer melhor a vivência dessas pessoas, foi feita entrevista, foi feito questionário, você vai dizer como que você fez, enfim, foram tantos meses de pesquisa de campo. Pronto, um slide falando da metodologia. E depois uns 2, 3, 4 slides trazendo as considerações. O que foi que te chamou a atenção? Então é a hora de você reproduzir uma pequena fala do seu entrevistado que te trouxe uma reflexão. É a hora de você trazer uma questão que apareceu várias vezes durante o processo de pesquisa e que te chamou a atenção também. Então é o momento de você compartilhar aquilo que você encontrou como resultados da sua pesquisa. E essa é a parte mais interessante da apresentação em si, certo? Então, como são 20 minutos de apresentação, eu disse antes, não passar de 20 minutos, 20 minutos não passar de 20 slides. Então, usa o número 20 como sendo o seu limite, porque senão você pode se perder no tempo, e isso não é legal. Certo? Então, não há uma regra, tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Eu passei aqui o que eu considero mais importante a partir das leituras e da minha própria prática. Mas é importante ter em mente isso. A avaliação será feita pela banca, a banca já leu o seu trabalho. Seu professor orientador já sabe do que você está trabalhando. A plateia, ela vai conhecer um pouco o seu trabalho. Se eles tiverem mais interesse, eles vão depois pegar o seu trabalho na biblioteca e vão ler. E é isso. É assim que funciona. Certo, Nembala? Espero que eu tenha te respondido. Se você quiser ainda demonstrar alguma dúvida, fique à vontade. A Rosângela agradeceu. A Samanta disse que esse mini curso me trouxe um alívio grande. Oh, que bom, Samanta, fico feliz mesmo, porque era essa a intenção, certo? No fundo, todas e todos nós, professores, só queremos que vocês saiam felizes do curso de graduação de vocês. Pode falar, Enzo. Professor, eu queria tirar uma dúvida em relação assim, a metodologia que foi adotada no trabalho, a motivação da escolha de tema, ela necessariamente precisa ser pontuada logo no início da apresentação ou no decorrer do trabalho a gente pode deixar isso claro? Vamos lá, são duas, você está me falando de duas coisas diferentes. Então, a motivação, né, o que te motivou a fazer a pesquisa, geralmente é uma das coisas que a gente fala logo no início. Então, apresentei meu tema é esse, e eu escolhi esse tema por causa disso, eu gostaria de entender melhor isso. Então, você está apresentando sua motivação, certo? Não vejo muito como fugir disso. Eu me colocando agora na posição de quem está assistindo uma apresentação, eu vou ficar realmente meio perdido se você não me disser por que você resolveu fazer essa pesquisa. E é claro, né, Enzo, quando você está lá no final, de repente você está falando uma coisa, você pode lembrar dessa motivação de novo e reforçar. Por isso que eu quis fazer a pesquisa. Vocês estão vendo como isso aqui é importante?
Você pode reforçar isso, não tem problema nenhum. Mas é legal você dizer no início. A metodologia você não vai dizer no início, vai ficar mais ou menos ali no meio, né? Porque você apresentou objetivos, apresentou justificativa, apresentou fundamentação teórica, apresenta a metodologia. É mais ou menos a sequência que está nos projetos de pesquisa, porque na nossa cabeça a gente vai entendendo como que você foi amadurecendo todas as questões da sua pesquisa. Então, primeiro você tinha um objetivo, você tinha esse objetivo por conta dessas razões, a justificativa, você leu e estudou determinados autores para atingir o seu objetivo, e você seguiu esse caminho metodológico para chegar aos seus objetivos. É mais ou menos uma sequência lógica do processo de pesquisa. Então, é interessante que apareça ali, não no comecinho, mas também não lá no final. Consegui te responder, Enzo? Deu tudo certo? Sim, professor. Legal. Sim, consegui entender bem. Eu só queria fazer uma pergunta que não tem tanta relevância, mas é importante, que é uma dúvida minha que uma colega também queria esclarecer essa questão. Pois não. Após a defesa, qual é o prazo que a gente tem para depositar o TCC na biblioteca? Toda vez eu tenho que consultar a coordenação por causa disso, Enzo, porque assim, quando a gente está no semestre certinho na Unilab, geralmente é 20 dias a um mês, tá? Agora, quando a gente está do jeito que a gente está, né? Quando a gente conseguiu se acertar, veio a pandemia e desacertou todo o nosso calendário, eu sempre pergunto qual é o meu prazo, mas nunca é uma semana só, entendeu? É sempre um pouquinho mais. Os formandos, quem defende no semestre que vai se formar, tem o prazo mais apertado, porque aí eles têm que... São muitas documentações que eles precisam dar conta de regularizar até o dia de pedir a colação, certo? Agora, se você defender num semestre e ainda tiver mais um semestre para se formar, você tem um prazo, sim, que eu acho que é coisa de 20 dias a 30 para poder entregar na biblioteca. Tá bom? Você está com a mãozinha levantada, você quer perguntar mais ou tá tudo ok? Tudo ok. Valeu. A Andresa gostou muito. A Olga, a Andresa é minha parceira, que todo mundo assinou lista de presença, ela botou aqui no chat o link, viu? A Olga também gostou. Temos mais perguntas, gente? Mais comentários? Tá tudo bem? Tudo certo? Andresa, você pode colocar o link aqui de novo, porque tem pessoas que não assinaram? Pronto, a Andresa vai colocar. Érica, fica atenta aí no chat, você e mais alguém que porventura não tenha assinado, o link já está aqui no chat. Eu vou então agradecer de coração a presença de todas e de todos e de todes, a participação. Eu espero muito que vocês estejam se cuidando bem, que vocês estejam sossegando o coração de vocês nesse momento que logo vai passar, viu? E que vocês, se tiverem que fazer a defesa de vocês ainda no período da pandemia, que as minhas palavras tenham de alguma forma ajudado a vocês a não transformar a defesa num momento de tortura, porque não é para isso. E sim, é mais uma oportunidade de aprendizado. Vocês vão ser professores, vocês vão ter que se expor, explicar, colocar a voz. Então façam isso como forma de treinamento também, e vocês só terão a ganhar, certo? Muito, muito, muito obrigado mesmo. Eu vou parar a gravação, desejando a todas, a todos e a todes uma excelente tarde.